E nesse inteirinho ela marcou com um pastor, né, para orar por mim, tal. Aí eu fiz um feitiço contra ele, né, para ele não ir ao encontro. Ele não foi, né, o filho dele sofreu um acidente, né. Aí nada para machucá-lo, eu só queria impedir que ele fosse, né. Aí ele marcou uma segunda vez, né, fez o feitiço novamente para causar um dano nele, né, um dano que fosse nele. Aí ele bateu o carro, deu perda total no carro, mas ele saiu inteiro, ele saiu ileso, assim, não teve nada grave, teve escoriações leves, né? E aí eu achei estranho, falei, pô, alguma coisa está errada, né? Aí chamei os sumos sacerdotes para me ajudar a fazer um ritual mais robusto contra ele. 13 vidas foram oferecidas pela vida dele. Então, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas como pagamento aos demônios. Caralho. Então, eu tinha certeza que aquele pastor ia, né, ia morrer. Mas ele foi ao encontro, quis conversar comigo. Ele chegou acabado, cansado, né, exausto, e me chamou para conversar com ele. Eu fiquei... tive muito medo dele. E eu não tinha por que ter medo, né? Porque eu estava envolvido com a alta magia, acreditava que eu tinha o meu anjo guardião, que era um demônio, o tal do Abraxas, né? Estava no meu ápice da forma física, né? No Kung Fu. Então ele não era um oponente, mas eu tive muito medo dele. Ele tinha alguma coisa nele que assim me incomodou, né? E eu peguei e vou enrolar o cara, né? Ele falou, vou falar com você por 5 minutos. Me dá só 5 minutos. Eu entrei na sala dele, né, ele fechou a porta, trancou a chave, eu fiquei preocupado, olhei para a janela, vi que a janela tinha grade, tinha que emagrecer muito para passar lá. Calculei assim, pô, tem que ter pijama de uma listra, né? Não vai dar. Então, eu falei, pastor, não quero mais falar com o senhor. Ele falou, não vou mais falar com você, só vou orar por você. Aí eu vejo uma mão crescendo assim, caí no chão, perdi a consciência, me debati. Isso durou umas 3 horas, segundo ele, depois. E eu estava muito arrebentado no final. Ele me ajudou a levantar, estava muito machucado, hematoma, roupa rasgada, corte. Ele falou, você se debateu, né? Eu não consegui te proteger. E a sala dele estava bem destruída, né? Tudo derrubado no chão, né? E aí, aquele dia, ele quando você aceita, né, Jesus, você faz uma oração guiada, né? Alguém te ajuda, né? Então, ele fez eu repetir as palavras, né? Aceitei Jesus naquele dia, né? E aí sim eu fui invadido de uma paz que transcende o entendimento. É claro que a seita me perseguiu, porque eu tinha medo que eu revelasse os segredos, né? Porque tem segredos que são herméticos ali, que você não pode contar. E eu nunca contei, mesmo porque não edifica. Então, quando eu lancei o meu livro Filho do Fogo, a série Filho do Fogo, eu fui muito perseguido, porque eles imaginavam que a igreja... Porque, assim, eu tinha feito parte de um grupo que tinha entrado em algumas igrejas. Você vê o discurso de uma igreja há 20 anos atrás, né? E o discurso da igreja hoje. 20 anos atrás falava de amor, de perdão, de santidade, falava de outros valores. Hoje é prosperidade. Prosperidade é unção, é o poder, é a loucura, né? O milagre, tudo gira em torno do dinheiro, né? Da glamorização do dinheiro. O amor ao dinheiro, né? Que é a raiz de todos os males. Então, entraram na igreja, espalharam na igreja doutrina de demônios e doutrinas humanas, conforme a Bíblia diz que ia acontecer. E isso trouxe vaidade para o coração de muitos pastores, né? Muitos pastores foram vaidosos com isso, né? Você chega aí, você é o cara, né? Dá um dinheiro para ele, né? Então você comanda a igreja, não é mais o pastor que comanda, é uma outra pessoa que está por trás que está financiando o pastor. O pastor virou um boneco ali, né? Financiado com dinheiro, e ele fala o que os caras querem que ele fale. E aí criou-se uma doutrina paralela, que é a doutrina que a gente vê hoje. Ato profético, apóstolo. Não existe apóstolo, né? E tem apóstolo hoje, pai apóstolo, inventaram outro, apóstolo rei, né? Inventaram um monte de título. E tudo para... Então, só para entender, aí você queria barrar ele para não ir chegar lá até o encontro. Isso. Aí tipo, ele foi, quisesse, chegou. Mas se você quisesse que ele não chegasse, para tirar a vida dele, tinha que dar 13 vidas pro diabo, é isso? Na verdade, seria o diabo receberia posterior. Depois. Ele não recebe adiantado, né? Ele recebe a posterior. Uma vez que foi feita aquilo que foi combinado com ele, você tem que pagar aquilo. Se você não pagar, você está lascado. Quer dizer, eles colocam todo o terror do mundo em cima de você. Eu nunca conheci ninguém que diz que pagou para ver. Porque eles colocam todo um terror em cima de você. E também dizem que uma vez que você entrou, você não pode sair. Se você sair, você corre risco de vida. Então, aconteceu uma série de situações comigo depois que eu saí, que saem da esfera do natural, né? Então, tem coisas que são naturais. E tem coisas que são sobrenaturais que a gente não entende. Na época, minha noiva, né? Depois tornou-se minha esposa, né? Ela tinha 3 cães na casa dela. 3. Saudáveis, tudo bem. 2 golden e uma vira-lata.
saudáveis, tudo bem, tudo fofo, e de repente tocou o telefone lá. Essa foi uma das vezes, eu narro na narrativa Filho do Fogo, né? E alguém do outro lado, ligado ao satanismo, né, me ameaçando. Nós vamos te matar, nós vamos te matar. Né? Ou você volta ou a gente te mata. Né? Então eles tinham receio que quando eu publiquei Filho do Fogo, que a igreja fosse ter assim, puxa, existem satanistas, implantaram em nosso meio tudo isso que a gente está fazendo hoje. Então isso daqui, a gente saiu do prumo bíblico, né? É como você pegar um barco e desviar ele 5 graus da rota, né? Você não percebe nos próximos 100 metros. Depois que você andou quilômetros, você, puxa, estou perdido. Então foi isso, foi um pequeno desvio de rota, né? Então eles estavam preocupados que a igreja fosse despertar e fosse corrigir o rumo. Só que isso não aconteceu. Então, nesse daí, me aliviaram um pouco pro meu lado. No entanto, a ameaça sempre continuou no sentido de eu não revelar os segredos, né? Porque tem segredos bem herméticos, tem a chave de Salomão, a clavícula de Salomão, tem livros secretos que você só pode copiar, não sai lá de dentro, né? Eu queimei tudo depois que me converti, para não ter rabo preso com nada, né? Então, ligaram para mim e falaram, nós vamos matar você. Mas antes, a gente vai mostrar como você está vulnerável. Você acha que tem alguém te protegendo? Porque quando eu me converti, me ensinaram na igreja que os anjos me protegem, que eu estou guardado e tudo mais. E eu falei, não, mas os anjos estão me protegendo. E eles falaram, riram na minha cara e falaram, vamos ver se está te protegendo mesmo. E coincidentemente, quer dizer, aí que sai da esfera do natural, os 3 cães morreram na mesma noite. Não deu tempo de chamar o veterinário. Né? Um começou a passar mal, o outro também, de manhã os 3 estavam mortos. Então, você pode imaginar 1000 coisas, né? A veterinária que veio depois, né, dar uma olhada, que chegou tarde, era bip, era pager, não tinha celular. Então, você mandava uma mensagem pelo bip, né? Pelo pager. E quando a veterinária tomou ciência e foi, já estavam mortos, ela olhou pela língua, né, pela coloração da língua, se foi envenenamento, falou, não foi envenenado. Mas ela não soube explicar a causa da morte. Provavelmente, né? Foi um feitiço que eles lançaram. Provavelmente um feitiço. Aí depois, no outro dia, eles ligaram de novo para mim. Tá vendo? O próximo é você. Você não está protegido. Então, assim, foi bem punk, né? Você passar por toda essa situação, assim, foi bem complicado. Não foi fácil, não. E, na verdade, eles desistiram da ideia de te pegar, então. Eles insistiram bastante durante um período, né? E uma das vezes eu cheguei a falar com eles por telefone, né? Eu falei, olha, né, eu vou falar sobre o cristianismo, eu vou falar sobre o poder de Deus que triunfa sobre o poder do mal. Mas eu não vou revelar segredo de alta magia, né? Isso não edifica ninguém, né? Se eu fizer isso, eu estou dando um tiro no meu pé, eu tô indo contra Deus. Quer dizer, eu vou ensinar bruxaria na igreja. É antagônico, né? Então, e aquilo parece que baixou um pouco a poeira e eu deixei de ser um alvo. Mas nos meus livros, né, eu coloco algumas coisinhas. Né? Então, que nem esse que tu tá aí. Esse aqui, a história de Mitri, esse aqui eu coloco uma questão sobre a sentença dos anjos. Os anjos que caíram, né, eles vão ter que pagar uma sentença. São filhos de Deus, são filhos. Deus é pai, ele é o criador. Então, eu, como pai, eu jamais condenaria um filho meu à eternidade de sofrimento. Então, se ele cometer um erro na vida dele, eu não vou condenar ele a uma eternidade de sofrimento no inferno, aquela coisa toda. Isso faz sentido, né? Pois é, porque isso não é amor de Deus, isso não é amor. Né? Isso aí já é uma coisa perversa. E a gente aprende isso muitas vezes na igreja, um Deus punitivo, vingativo, né? E não é nada disso, Deus é amor. Então Deus, ele quer trazer o filho para próximo dele. Quer dizer, você não perdeu a paternidade ao se afastar. A parábola bíblica do filho pródigo, né? Conhece, né? Qual? Do filho pródigo. Não. Haviam 2 irmãos, né? E um dos irmãos pede para o pai a metade da herança, né? Ele fala, não quero mais ficar aqui com você, não quero mais nada, eu vou embora, vou viver minha vida. E corta o coração do pai aquilo, mas o pai entrega o dinheiro para ele, depois ele torra tudo, torra toda a grana, né? Em farras, em festas, tudo. Acabou o dinheiro, ele não tem mais nem o que comer, aí ele volta para o pai, né? Com o rabo meio das pernas, né? Falando, poxa, eu vou ser empregado do meu pai. Meu pai tem uma fazenda grande, eu vou ser empregado do meu pai, porque ser empregado eu consigo comer melhor do que eu estou comendo, né? Sim. Então ele estava comendo tipo comida dos porcos, né? E quando ele chega, o pai abraça ele, dá um beijo nele, né, e fala, poxa, meu filho voltou, faça uma festa, meu filho está de volta, né? Põe novas roupas nele, põe novas sandálias, né? Meu filho voltou. E faz uma celebração, faz uma festa. Então, quer dizer, ele não perdeu a paternidade por ele se afastar do pai. Ele continua sendo filho, né? E os anjos caídos, eles não perderam essa condição. Tanto é que eles continuam tendo acesso a Deus. No livro de Jó, né, fala que vieram os filhos de Deus perante o Senhor, está em Jó 2:1, né, e veio também dentre eles Satanás.
Satanás é uma palavra hebraica, né? Quer dizer opositor ou adversário. Né? Então ele apareceu ali, mas era Lúcifer o nome dele verdadeiro. Então ele apareceu entre os filhos de Deus. Então ele tem acesso à presença de Deus. Então ele está junto ali. E então eu coloquei aqui, né, numa das linhas teológicas, né, não vou dar spoiler do livro, mas que mostra uma história de uma anja caída experimentando a vivência humana. Tipo assim, o demônio foi lá, lascou a vida do ser humano. Então agora a sua pena, a sua sentença vai ser experienciar a vida humana. Então, conta uma série de histórias aqui, de Cleópatra, Joana d'Arc, né? Da hora, Então, interessante. e eu trouxe para vocês aqui, ó. História de Mitri. História de Mitri. Vai ser lançado o tomo 2 pela editora Arcádia, né? A minha nova casa agora de editora, né? E onde que encontra esse livro? Esse vai ser Loja ou publicado... site? Ah, não foi publicado ainda? Esse aqui sim, o tomo 1. O tomo 2, eu pensei que ia ser uma trilogia, só que eu escrevi pra caramba, virou 4. Né? Então, o tomo 2 vai ser lançado até o final de setembro pela Arcádia. O tomo 1, que é esse aqui, vai ser relançado pela Arcádia até o final do ano. Sim. E o tomo 3, que também já está escrito, vai ser lançado até final de março de 2022. Da hora. E ó, Né? o pessoal tá se interessando no episódio. Bom, Bruno, fiz uma Opa, dedicatória obrigado. pra você aí e pro Mascla. Legal. Quando os sonhos parecem reais demais. Então é um filme, é um livro que está na categoria de suspense e terror. Quando ele foi publicado, eu fiquei 3 semanas, graças a Deus por isso, fiquei 3 semanas nos mais vendidos da Amazon. Fiquei na frente do Stephen King, que é o cara, né? Então foi um privilégio. Mas no Brasil não ganha esse dinheiro com livro, viu? Eu tenho 20 livros escritos, o royalty é muito baixo. Mas vai da editora, né? Porque os caras pegam tipo 80%, 85%. O livro é um negócio doido, né? Mas é um padrão. É sempre assim. Então, né? é um padrão, né? Eles não paga mais que isso. Então a expectativa, de repente, que eu nutro, né? Um dia, é o livro ser traduzido para outros idiomas e alcançar outras pessoas, né? Outros países, ou então virar um filme. Né? Porque é um assunto internacional, né? É um assunto virar um filme. Filho do Fogo, por exemplo, ou a trilogia Quilain, que eu escrevi também, por exemplo, pra gente virar um filme de na Netflix e tal. Então já tem 2 pessoas que estão fazendo o roteiro, né? Agora